Começou? Começou. Então hoje nós vamos de Levítico 12, Esdras 2, Atos 13. Como sempre nós lemos, antes de ler, a gente ora, e eu quero dizer que nós estamos lendo a linguagem NTLH da Bíblia. E vamos lá. Senhor, em nome de Jesus, obrigado pela oportunidade de estar aqui mais um dia com esse canal, falando a seu respeito. Nós nos entregamos completamente a Ti. Use-nos como seu instrumento, nos dê entendimento, compreensão da sua palavra. Esteja aqui presente, Senhor. Tome seu lugar de honra na minha casa, na casa de cada um que aceitar a Ti. Senhor, esvazie-nos de nós. É assim que nós oramos, é assim que pedimos o seu entendimento, a sua sabedoria, em nome de Jesus. Amém. Amém. Levíticos 12. Purificação da mulher depois do parto. O Senhor Deus deu a Moisés as seguintes leis para o povo de Israel. Quando uma mulher der à luz um filho, ficará impura 7 dias, como acontece durante a menstruação. No 8º dia, o menino será circuncidado. Depois disso, por causa da perda de sangue, ela ficará impura por mais 33 dias. Durante esse tempo, ela não poderá tocar em nada sagrado, nem poderá ir à tenda sagrada. Se der à luz uma filha, a mulher ficará impura 14 dias, como acontece durante a menstruação. Depois disso, por causa da perda de sangue, ela ficará impura por mais 66 dias. Depois desse tempo de purificação, no caso de um filho ou de uma filha, a mulher irá até a entrada da tenda sagrada, entregará ao sacerdote um carneirinho de 1 ano como oferta que é contemplada, que é completamente queimada, e um pombinho ou uma rolinha como oferta para tirar o pecado. O sacerdote apresentará a oferta ao Senhor, a fim de conseguir o perdão dos pecados da mulher, e assim ela ficará pura. Essa é a lei a respeito da mulher que dá à luz. Se não tiver recursos para oferecer um carneirinho, a mulher levará ao sacerdote 2 rolinhas ou 2 pombinhos. Uma das aves será a oferta que é completamente queimada, e a outra será a oferta para tirar os pecados. Por meio dessas ofertas, o sacerdote conseguirá o perdão dos pecados da mulher, e ela ficará pura. Por que uma mulher, olha que sacanagem, né? Pô, sacanagem. Por que uma mulher vai ficar impura logo depois de dar à luz? Vamos tentar refletir sobre isso? Em Levítico 11 a gente falou a respeito das impurezas, que na verdade era uma forma de proteção do que você não deve comer. Quando uma mulher ela dá à luz, ela realmente perde muito sangue, e muitas vezes ela fica em uma condição de saúde fragilizada. Ela fica em uma condição de saúde no qual ela fica debilitada. Então, quando você fala que uma mulher é impura, naquele momento era para que muita gente não viesse próximo a ela, não ficasse respirando, não trouxesse doença, nem para ela, nem para o bebê que acabou de nascer. Pô, mas beleza, entendi essa pegada aí, mas então por que ela não poderia tocar nada? Porque da mesma maneira que ela estava fragilizada, que a imunidade poderia estar baixa, ela poderia levar essa doença, levar uma contaminação para outra galera. Mas beleza, até faz lógico o que você está falando aí, Paulo, mas então por que ela tinha que levar um sacrifício pelo pecado dela depois que passasse todo esse tempo? Olha que interessante, ela acabou de dar à luz, ela acabou de receber um dos maiores presentes divinos que uma mulher pode receber, que é ter um filho. Ela não iria agradecer a Deus, mesmo sendo pecadora e levando o melhor que ela tinha depois de ganhar um filho. O que você acha? Quero saber o seu respeito eu quero saber o que você tem para dizer a respeito de Levítico. Então a gente descobriu que na verdade Levítico 11, as comidas era para evitar a doença do povo, e agora era para evitar que tanto a mãe quanto a criança ficasse doente. Ah, mas eu já falei com um monte de pastor, teólogo, não tem nada a ver com isso. E por que não teria? Pode ser outra coisa? Tem a ver também com a época que eles viviam, que era assim? Tem. Mas do ponto de vista científico, médico, que é o que nós somos, eu pensaria isso. E por que não pode ser? Porque Deus, Ele faz tudo para preservar, para salvar a sua vida. E Ele tenta fazer isso de todas as maneiras, mesmo que na época as pessoas não conseguissem compreender isso. Vamos para Esdras 2. Antes disso,
faça parte do Família Real. Fazer parte do Família Real vai muito, muito além de você se inscrever no canal. Fazer parte do Família Real é entender que você é filho do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, fazer parte dessa família e aumentar essa família para trazer mais seguidores para Cristo Jesus. Vamos para Esdras 2, então? Sim. Os que voltaram da Babilônia. Entre os israelitas que o rei Nabucodonosor da Babilônia tinha levado como prisioneiros, havia muitos que eram da província de Judá. Eles voltaram para Jerusalém e Judá, cada um para sua própria cidade. Os seus líderes eram Jorobabel, Josué, Neemias, Seraías, Elaías, Mordecai, Bilzã, Mispar, Bigvai, Reum e Baaná. Tenta falar isso 10 vezes rápido. Eu achei que essa parte aí de trava-língua tinha acabado para mim, mas não. Essa é a lista dos grupos de famílias do povo de Israel que voltaram da Babilônia, sendo indicado o nome do chefe e o número de pessoas de cada grupo. Parós, 2.172. Cefatias, 372. Ará, 775. Paate Moabe, isso é, os descendentes de Jesua e Moabe, 2.812. Elão, 1.254. Zato, 945. Zacai, 760. Bani, 642. Bebai, 623. Asgade, 1.222. Adonicã, 666. Bigvai, 2.056. Adim, 454. Ater, chamado Ezequias, 98. Bezai, 323. Zora, 112. Azum, 223. Gibar, 95. Também voltaram as pessoas cujos antepassados haviam morado nas seguintes cidades: Belém, 123. Neftofa, 56. Anatote, 128. Asmavete, 42. Kiriat Arim, Serifa e Beerote, 743. Ramá e Geba, 621. Miquimás, 122. Betel e Ai, 223. Nebo, 52. Magbe, 156. E a outra Elão, 1.254. Arim, 320. Lode, Adide e Ono, 725. Jericó, 345. Sená, 3.630. Essa é a lista dos grupos de famílias de sacerdotes que voltaram do cativeiro, sendo indicados o nome do chefe e o número de pessoas de cada grupo. Gedaías, descendente de Jesuá, 973. Imer, 1.052. Pazur, 1.247. Arim, 1.017. Essa é a lista dos grupos de famílias dos levitas que voltaram do cativeiro. Levitas descendentes de Jesuá e Cadmel, que eram descendentes de Odavias, 704. Músicos descendentes de Asaf, 128. Porteiros descendentes de Salum, de Ater, de Tautom, de Acube, de Atita e de Sobal, ao todo 139. Essa é a lista dos grupos de famílias de servidores do templo que voltaram do cativeiro, sendo indicado o nome do chefe de cada grupo: Zia, Azufa, Tabaote, Queiro, Sia, Padom, Lebana, Ágaba, Acube, Agabe, Salmai, Anã, Gidel, Gaar, Reaías, Rezim, Necodã, Gazã, Uzá, Pazéia, Bezai, Asnate, Meunim, Nefizim, Baquebuque, Acufa, Azur, Baslute, Meida, Arsa, Bacos, Císera, Tamá, Nesias e Atifa. Essa é a lista dos grupos de família de servidores de Salomão que voltaram do cativeiro, sendo indicado o nome dos chefes de cada grupo: Sotai, Soferete, Peruda, Jaala, Darcon, Gidel, Cefatias, Atil, Poquerete, Azebaim e Ami. O total de trabalhadores do templo e dos descendentes dos servidores de Salomão era de 392. Havia 652 que eram do grupo de famílias de Delaías, Tobias e Necoda, que voltaram das cidades de Teumelá, Teu-Arsá, Querube, Adã e Imer. Mas eles não puderam provar que eram os israelitas por causa da raça ou parentesco. Os grupos de famílias dos sacerdotes Abaías, Cós, Bazilai não puderam encontrar registros que provassem
que eram descendentes. O antepassado do grupo de famílias de Basilai tinha casado com uma das filhas de Basilai, o Geleadita, e ficou com o nome do seu sogro. Eles não foram aceitos como sacerdotes porque não puderam provar quem eram os seus antepassados. O governador mandou que não comessem dos alimentos sagrados até que aparecessem os sacerdotes que pudessem decidir a questão usando Urim e Tumim. O total de israelitas que voltaram, 42.360. Os seus escravos e escravas, 7.337. Cantores e cantoras, 200. Cavalos, 736. Mulas, 245. Camelos, 435. Jumentos, 6.720. Quando chegaram ao templo do Senhor em Jerusalém, alguns chefes dos grupos de famílias entregaram ofertas para tornar a construir o templo de Deus no mesmo lugar. Deram para o fundo de construção de acordo com o que podiam, 514 quilos de ouro, 2.800 quilos de prata e 100 mantos sacerdotais. Os sacerdotes, os levitas e algumas pessoas do povo ficaram morando em Jerusalém ou ali perto. Os músicos, os serventes, os porteiros do templo e os outros israelitas ficaram nas cidades onde os antepassados tinham vivido. Depois da liberdade do povo, mesmo sendo um rei que poderia ter escolhido não libertar o povo, eu não vou me ater à história aqui, eu quero falar sobre o seguinte. A fé, ela pode ser uma fé racional. Como assim, Paulo? Como pode ser fé? Fé é a certeza daquilo que não se vê. Como pode existir uma fé racional? Eu vou dizer uma coisa para vocês. Por anos, eu sou um cara que eu sou muito racional. E eu sou um cara muito cético. Por anos, eu pesquisei tudo na ciência que pudesse provar a existência de Deus. Porque eu sou assim. Meu cérebro ele funciona dessa maneira. Eu sou cético. Tanto que é fácil provar Deus com matemática, é fácil provar Deus com o espaço, na biologia, na ciência, na perícia histórica você consegue provar a existência de Deus. Então você pode, através de uma soma matemática, na maioria das vezes, provar a existência de Deus. Isso é simples. Agora, a prova concreta, que é a cabal, que é o que o pessoal quer, mesmo do ponto de vista matemático, a gente sabendo qual é o cálculo da matemática da impossibilidade. Então, o que se torna impossível, se eu não me engano, é 10 elevado a 50, 10 elevado a 52. Esse número é impossível e a gente consegue provar matematicamente que o planeta Terra ele gira em uma sincronia perfeita com a Lua, com o Sol, com outros planetas, assim, que isso matematicamente deveria ser acima de 10 elevado a 100, quer dizer, a impossibilidade da impossibilidade multiplicada cada vez pelo dobro. Quando você leva uma potência, ainda assim as pessoas não acreditariam, porque elas preferem acreditar na causalidade do que na impossibilidade. Mesmo assim, então a prova cabal, que é a aparição de Deus, isso você não tem como provar. Só que vamos fingir que nada disso existe. Vamos fingir que a crença é a certeza daquilo que não se vê. A pessoa que não crer, ela também não consegue provar a existência de Deus. Ela não consegue provar que Deus não existe. Então, ela é uma crente. Então, quem não crê, o ateu, ele é muito mais crente do que o crente. Por quê? Porque o ateu que não crê, ele simplesmente não crê e fala assim, não crê, beleza, eu posso fazer qualquer coisa. Então ele, cara, faz qualquer coisa que ele quiser com o corpo, se droga e enfim. Porque na cabeça dele não tem consequência. Ele crê que Deus não existe. Por quê? É mais fácil, porque a régua de Deus é mais alta. Então é mais fácil você crer que Deus não existe, mas é uma crença. E muitas vezes uma crença é muito mais forte do que o crente. Por quê? Porque o crente que crê, ele ramela. O crente que crê muitas vezes vê pornografia, muitas vezes vê porcaria no celular, muitas vezes faz coisa errada na empresa ou pro patrão, não serve o patrão de forma adequada. O crente, ele pode sacanear a esposa ou a esposa sacanear o marido. Então o crente que crê erra muito mais do que o ateu
que escolhe não crer. Esse cara é tão fiel à crença dele que ele está cagando e andando. E por que eu estou dizendo isso? Porque em Esdras 2, a fé ela se mostra descritiva. E a pessoa que não consegue provar o parentesco, ela não é aceita para ser o povo ou sacerdotal ou para fazer parte dos levíticos. Ela não é aceita. Por quê? Porque naquele tempo o mais importante do que a riqueza era a descendência de onde a pessoa vinha, e ela tinha que provar isso, mas ela ficou cativa, ela perdeu essas provas, não importa. Então a fé, ela também tem base científica e descritiva. É isso que eu quero dizer com Esdras 2, e agora nós vamos para Atos 13, meu amor. Correto. Tem alguma coisa para dizer a respeito disso? Eu vou baixar Atos 13, vamos para Atos 13, mas antes de ir para Atos 13, eu quero te convidar a mandar essa mensagem para aqueles céticos de plantão, que existe o cético que não quer ouvir, que é o cético imbecil. Lembra do que a gente discutiu, acho que no vídeo passado? Foi ontem ou foi antes disso? Ah, não foi. No vídeo de ontem. Pode ser. Que a gente discutiu isso, foi o vídeo de ontem. Nós discutimos a respeito dos imbecis. Tem os imbecis que não são inteligentes, que não vai querer ouvir isso, e tem os que não são, que gostam de conteúdo científico. Mas mande esse vídeo para aquela pessoa que é cética e que gosta de prova, porque esse canal, a ideia é justamente nós queremos provar a existência de Deus e ler a palavra de Deus. Então, vamos para Atos 13. A primeira viagem missionária de Paulo. Barnabé e Saulo começam seu trabalho. Na igreja de Antioquia havia os seguintes profetas e mestres: Barnabé, Simeão, chamado Negro, Lúcio de Cirene, Maneém, que havia sido criado junto com o governador Herodes, e Saulo. Certa vez, quando eles estavam adorando o Senhor e jejuando, o Espírito Santo disse: Separem para mim Barnabé e Saulo, a fim de fazerem o trabalho para o qual eu os tenho chamado. Então eles jejuaram e oraram e puseram as mãos sobre Barnabé e Saulo e os enviaram em sua missão. Em Chipre, Barnabé e Saulo, tendo sido enviados pelo Espírito Santo, foram até a cidade de Seleucia e dali embarcaram para a ilha de Chipre. Quando chegaram à cidade de Salamina, começaram a anunciar a palavra de Deus nas sinagogas, e eles tinham João Marcos para ajudá-los nos trabalhos missionários. Eles atravessaram toda a ilha, chegando até a cidade de Pafos. Ali encontraram um judeu que era mágico e falso profeta, chamado Bar-Jesus. Ele era amigo de Sérgio Paulo, governador da ilha, que era um homem muito inteligente. O governador mandou chamar Barnabé e Saulo, pois queria ouvir a palavra de Deus. Mas o mágico Elimas, esse é o nome dele em grego, era contra os apóstolos. Ele não queria que o governador aceitasse a fé cristã. Então Saulo, também conhecido como Paulo, cheio do Espírito Santo, olhou firmemente para Elimas e disse: Filho do diabo, inimigo de tudo que é bom, homem mau e mentiroso, por que é que você não para de torcer o verdadeiro ensinamento do Senhor? Agora escute, o Senhor vai castigá-lo, você ficará cego e não verá a luz do sol por algum tempo. No mesmo instante, Elimas sentiu uma nuvem escura cobrir os seus olhos e ele começou a se virar para todos os lados, procurando alguém que o guiasse pela mão. Quando o governador viu isso, creu e ficou muito admirado com os ensinamentos a respeito do Senhor Jesus. Em Antioquia de Pisídia, Paulo e os seus companheiros navegaram da cidade de Pafos até Perge, uma cidade da província da Panfilha. Porém, João Marcos os deixou e voltou para Jerusalém. Eles continuaram a viagem indo de Perge até a cidade de Antioquia, no distrito de Pisídia. No sábado, entraram na sinagoga e sentaram-se. Depois da leitura da lei de Moisés e dos livros dos profetas, os chefes da sinagoga mandaram dizer a eles: Irmãos, se vocês têm alguma palavra para animar o povo, podem falar agora. Então Paulo se levantou, fez um sinal com a mão pedindo silêncio e começou a dizer: Homens de Israel e todos vocês não-judeus que temem a Deus, escutem. O Deus do povo de Israel escolheu os nossos antepassados quando moravam na terra do Egito e fez deles um grande povo. Eles os tirou de lá com grande poder e no deserto aguentou aquela gente durante 40 anos. Eles destruiu 7 povos da terra de Canaã e o povo de Israel se tornou dono das terras deles. Tudo isso levou uns 450 anos. Depois disso, Deus lhe deu juízes até o tempo de Samuel.
Quando o povo pediu um rei, lhes deu Saul, filho de Quis, da tribo de Benjamim, para ser rei deles durante 40 anos. Depois que tirou Saul, Deus pôs Davi como rei e disse isso a respeito dele: encontrei em Davi, filho de Jessé, o tipo de pessoa que eu quero e que vai fazer tudo o que eu desejo. Um dos descendentes de Davi foi Jesus, a quem Deus pôs como Salvador de Israel, como havia prometido. Antes da vinda de Jesus, João Batista anunciou a sua mensagem a todo o povo de Israel, dizendo que eles deviam se arrepender e ser batizados. Mas quando João estava terminando a sua missão, disse ao povo: quem é que vocês pensam que eu sou? Eu não sou aquele que vocês estão esperando? Me escutem. Ele vem depois de mim, porém eu não mereço a honra de tirar as sandálias dos pés dele. Paulo continuou: meus irmãos, descendentes de Abraão e também vocês não-judeus que temem a Deus, escutem. Essa mensagem de salvação foi mandada para todos nós. De fato, os moradores de Jerusalém e os seus líderes não entenderam que Jesus é o Salvador e também não compreenderam as palavras dos livros dos profetas, que são lidos todos os sábados. Mesmo assim, ao condenarem Jesus, eles estavam cumprindo essa profecia. E, embora não encontrassem nenhuma razão para condená-lo à morte, pediram a Pilatos que mandassem matá-lo. Depois de fazerem tudo o que as Escrituras Sagradas falam a respeito dele, eles o tiraram da cruz e o puseram num túmulo, mas Deus o ressuscitou, e durante muitos dias ele apareceu às pessoas que o tinham acompanhado na Galiléia até Jerusalém. Agora essas pessoas são testemunhas que falam a respeito de Jesus ao povo de Israel. E nós estamos aqui para trazer o Evangelho a vocês. Deus fez agora para nós o que havia prometido aos nossos antepassados. Ele ressuscitou Jesus, como está escrito no Salmo número 2. Você é meu filho, hoje eu me tornei o seu pai. E foi isso que Deus disse a respeito da ressurreição de Jesus, afirmando que ele nunca seria destruído pela morte. Eu vou dar a vocês as bênçãos sagradas e certas que prometi a Davi. Em outra parte das Escrituras lemos também: tu não deixarás que o teu dedicado servo apodreça na sepultura. E Paulo disse ainda: na verdade, Davi no seu tempo cumpriu os planos de Deus, depois morreu, foi sepultado ao lado dos seus antepassados e apodreceu na sepultura. Mas isso não aconteceu com aquele que Deus ressuscitou. Meus irmãos, todos vocês precisam saber com certeza que é por meio de Jesus que a mensagem do perdão de pecados é anunciada a vocês. Precisam saber também que quem crê é libertado de todos os pecados dos quais a lei de Moisés não pode livrar. Portanto, tenham cuidado para que não aconteça o que os profetas disseram. Prestem atenção, vocês que zombam de Deus. Fiquem espantados e morram, pois o que eu vou fazer agora é uma coisa em que vocês não acreditariam mesmo que alguém explicasse. Quando Paulo e Barnabé estavam saindo da reunião, as pessoas pediram com insistência que eles voltassem no sábado seguinte, a fim de falarem sobre o mesmo assunto. Depois da reunião, muitos judeus e outras pessoas convertidas ao judaísmo acompanharam Paulo e Barnabé, que falavam com eles e animavam todos os que continuassem firmes na graça de Deus. No sábado seguinte, quase todos os moradores da cidade foram ouvir a palavra do Senhor. Quando os judeus viram aquela multidão, ficaram com muita inveja, então começaram a dizer o contrário do que Paulo dizia e o insultaram. Porém, Paulo e Barnabé falaram com mais coragem ainda. Eles disseram: era necessário que a palavra de Deus fosse anunciada primeiro a vocês, que são judeus. Mas como vocês não querem aceitá-la e acham que não merecem receber a vida eterna, então agora nós vamos anunciar a palavra aos não-judeus, pois essa é a ordem que o Senhor Deus deu a nós, o seu povo. Eu colocarei vocês como luz para os outros povos, a fim de que você leve a salvação ao mundo inteiro. Quando os não-judeus ouviram isso, ficaram muito alegres e começaram a dizer que a palavra do Senhor era boa, e creram todos os que tinham sido escolhidos para ter a vida eterna. A palavra do Senhor se espalhou por toda aquela região, mas os judeus atiçaram as mulheres não judias da alta sociedade convertidas ao judaísmo e também os homens mais importantes da cidade, e começaram a perseguir Paulo e Barnabé e os expulsaram daquela região. Então os apóstolos sacudiram a poeira das suas sandálias em sinal de protesto contra eles e foram para a cidade de Icônio, e os cristãos de Antioquia continuaram muito alegres e cheios do Espírito Santo. Deus, ele te chama para o trabalho, e isso se torna claro na sua vida. Eu recebi uma mensagem, e por muito tempo eu, com vergonha, eu não quis passar essa mensagem.
Por mais de 6 meses eu fiquei escondendo isso e tentando não crer em mim mesmo. Mas Deus, Ele te chama. Deus, Ele te chama através da palavra. Ele te chama através da sua oração. E judeu e mágico. E tentou enganar o povo, inclusive os governantes. Mas Paulo o cegou. Aí eu te pergunto o seguinte, você fala assim, pô, Paulo cegou, eu acredito tanto em Deus, eu tenho poder para cegar alguém? Eu poderia cegar alguém, podia usar essa estratégia, essa malignidade para cegar alguém? E a resposta é o seguinte, se for algo por si mesmo, por orgulho, por vaidade, não. Porque é o que acontece hoje. Não foi Paulo que cegou o cara, esse mágico judeu. Isso aconteceu porque Deus permitiu. Paulo não fez isso por ele, porque ele estava falando mal de Paulo. Deus fez isso única e exclusivamente com o coração em Cristo Jesus. É tão verdade isso que hoje a gente vive realmente para Cristo. Você daria sua vida como Paulo fez? Você entregaria a sua vida? Você sairia do conforto do ar-condicionado, da tela aqui, para realmente entregar a sua vida como Paulo fez? Eu fico pensando, sabe? No conforto que eu lutei a vida inteira com minha família para conseguir, eu fico pensando se eu entregaria a minha vida. Eu não sei te dizer. Eu realmente não sei te dizer. No fringir dos ovos ali, na hora H, é muito fácil você falar assim, não, se o cara apontasse uma arma pra mim com uma lança ali, ó, me cutucando, falando, nega, nega, nega. Cara, é muito fácil falar assim, na televisão, aqui no conforto do ar-condicionado, falar assim, não, eu negaria. Mas e na hora? Porque não foi Paulo que cegou o cara. Foi Deus. Porque a vontade de Paulo estava em Cristo. Então, quando você fala assim, esses poderes, eu não acredito nesses poderes de cegar o outro, de cair raio na hora a pessoa morrer e do nada assim. É porque, na verdade, o teu coração está no que você pode fazer por você e não por Deus. Paulo não fez por ele. Paulo fez por Deus. E é muito interessante que ele fala assim, ó, por meio de Jesus, vocês serão livres. Por meio de Jesus. Naquele tempo, multidões seguiam as pessoas. Olha como as pessoas estavam desapegadas da sua casa, da sua vida, ou elas estavam conformadas com uma vida de caminhada, de mudança. Elas não tinham uma prisão local, porque a casa ali era de barro, de madeira. Cara, era copo de barro, de madeira, eventualmente um trem de ferro ou não. Então as multidões seguiam o povo de Deus e isso causou inveja. Você acredita em inveja hoje? Alguém tem inveja aí? Não tem? Existe inveja hoje? Paulo, ele pregou, Paulo, ele entendeu a profecia de Jesus só depois que Jesus foi para o túmulo e voltou à vida. Paulo entendeu ao ponto de um caçador que matava o povo que seguia Jesus, ele se tornou um que seria morto em nome de Cristo. Por esse motivo, Paulo conseguiu cegar um judeu mágico, mas não pela vontade dele, não por ele, não para provar quem ele era, mas para provar quem Deus e Jesus eram. É isso por hoje. Deus abençoe cada um de vocês. Faça parte dessa família. Vamos aumentar essa família. Então mande essa mensagem para quem ainda dorme. Você que faz parte dos acordados. Porque aqui o nosso objetivo é ler a palavra de Deus e trazer algum entendimento sobre isso. Beijo no coração. Amamos vocês em Cristo Jesus. Tchau, tchau, pessoal. Até amanhã.